hoje nós vamos... É um assunto muito interessante, faz parte do nosso aprendizado, nós que somos cristãos. E eu, participando do estudo da Boa Nova, vamos ter algumas informações aqui que são pertinentes ao assunto que nós vimos no Boa Nova. O Espiritismo e a Santíssima Trindade. Tem alguém aqui que foi católico? Evangélico, católico, acho que a maioria é católica. Então, a Santíssima Trindade é algo que eu me lembro que eu cresci católico, fui coroinha também, não entendia nada disso ainda, mas mesmo assim a Santíssima Trindade era algo presente. E então vamos falar sobre isso. Nós temos aqui símbolos representando a Santíssima Trindade, que é, no caso, o triângulo, né? 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos aqui, nós temos só aqui em português, né? Pai, Filho, Espírito Santo. E a Trindade é chamada também de o mistério, né? O mistério da Santíssima Trindade. E nós vamos conseguir entender por que é chamado de mistério. Então nós começamos aqui, por exemplo, esse triângulo. Nós temos o Pai, certo? A gente desce o Pai. Tem entre Pai e Filho. Não é Deus. Aí nós temos entre Pai e Espírito Santo. Não é Deus. E nem Filho e Espírito Santo é Deus. Só é Deus os três juntos. E o português foi uma tradução desse símbolo em latim, que foi feito pelo nosso grande Santo Agostinho. Ele era primeiro pagão, depois maniqueísta, depois cristão, e um dos principais nomes do cristianismo. E ele escreveu apenas sobre a Santíssima Trindade, um livro chamado Sobre a Trindade, de 400 e tantas páginas. Então, o Santo Agostinho, Kardec dizia que ele era um dos maiores divulgadores do Espiritismo, que em muitas reuniões ele participava, inclusive em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem 8 passagens dele, 8 mensagens de Santo Agostinho, muito bonitas, que nós podemos ler. Então, o Espiritismo e a Santíssima Trindade. Todo católico é cristão e é trinitário. Por quê? Porque a Trindade ele é um dogma da Igreja Católica, e nós vamos ver onde é que mais para frente, quando e como e onde foi estabelecido esse dogma da Santíssima Trindade, que todo católico tem que seguir. Então, o católico que diz eu não sou trinitário, ele não é católico tampouco, porque é fundamental o dogma da Santíssima Trindade no catolicismo. Protestantes, eles são cristãos, mas em sua grande maioria são trinitários, mas nem todos são trinitários. Tem alguns que não são, porque acha que não é, que a Trindade, nós vamos ver daqui a pouco quando e porquê, e nós vamos também ter o nosso próprio entendimento, a nossa própria concepção, se é válido ou se não é válido. Nós espíritas somos cristãos, mas nós não somos trinitários. Nós somos unitários. Nós acreditamos em um só Deus, e esse Deus é unipessoal. É Ele mesmo. Ele não é composto, ele não é divisível nem dividido. Ele não é composto por outras partes. Ele é único, ele é monoteísmo. Porque a Santíssima Trindade, se você olhar, por isso que o símbolo ele tem, esse não é Deus sozinho, esse não é Deus sozinho, e esse não é Deus sozinho. Por quê? Porque
Se ele for Deus sozinho e tem 3 deuses, é politeísmo. 3 deuses. Então você tem que arrumar uma maneira de você justificar a sua crença em 3 deuses sem fazer com que esses 3 deuses sejam mono. Então você cria. Nós vamos ver, é até interessante, nós vamos ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Jesus era unitário. Jesus não era trinitário. Ele nunca disse que ele era Deus. Ele nunca disse que o Espírito Santo era Deus. Ele era unitário. Para ele, só existia um Deus. Ele orava a Deus constantemente. Clamava a Deus, Pai. E ele era judeu, obviamente, como todos nós sabemos. Além disso, um judeu top, porque ele era rabino, ele era um professor, um mestre do judaísmo, e ele acreditava em um só Deus, em um só Pai. Aqui nessa imagem, nós temos essa oração. Os judeus, eles têm uma oração que chama Shema, que eles fazem de manhã e à noite, pelo menos, talvez os mais ortodoxos até mais. E é uma declaração de crença, uma declaração de fé que eles têm no Deus dele. Então, essa Shema, essa declaração de fé, ela é a leitura de Deuteronômio 6:4, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Não tem outro. E nós temos em Êxodos: não terás outros deuses além de mim. E nós temos em Isaías: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outros deuses. Então Jesus sabia disso. Então era um Deus único, monoteísta. E nós temos também no Novo Testamento, temos em Marcos, aí Jesus ele vai repetir isso quando vem falar com eles, os fariseus, dos mandamentos, etc. E eles perguntam para ele qual é o mais importante mandamento. E ele disse: o mais importante é este, e é a Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não tem outro. E nós temos em Paulo, em Timóteo, 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, Paulo dizendo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, não Deus. Então, a Bíblia, segundo os cristãos, ela é inerrante, ela não erra. O que está lá é verdadeiro. Embora ela tenha sido escrita por homens, obviamente, em um tempo longínquo, mas acredita-se que aquela é a autoridade. Então a autoridade, está claro, é um Deus só, único, monoteísta, mono. Jesus certamente fazia Shema pelo menos 2 vezes por dia, porque ele era rabino e era o que ele acreditava. Shema. Eu esqueci como era o meu hebreu de antes. Então, Shema. Shema, S-H só. Agora, a origem do conceito da Santíssima Trindade. Ele tem 2 origens, neopitagórico e neoplatônico. Pitagórico é porque era a filosofia de Pitágoras, antiga, 600 a.C., Pitágoras, um matemático, filósofo,
acreditava na reencarnação, etc. E Platão, o grande filósofo, também acreditava em reencarnação, essas coisas todas. Né? Foi aluno de Sócrates. E a filosofia, agora voltando um pouquinho até da Boa Nova, quando nós conversamos hoje sobre o cristianismo, era Alexandria, no Egito. Era depois da conquista, quando Alexandre o Grande conquistou aquela região e fundou Alexandria, também pôs o seu próprio nome em homenagem a ele mesmo, por isso que chama Alexandria. Era o principal centro cultural do Mediterrâneo. Na época, depois da conquista, foi crescendo o helenismo, que era a cultura da região, e mesmo depois da conquista romana ainda continuou, o helenismo continuou forte também. Então existia antes do cristianismo chegar a Alexandria, provavelmente pelo apóstolo Marcos, que foi o que trouxe. Alexandria era um centro cultural muito grande, com pessoas cultas, e a biblioteca de Alexandria, que depois os mouros queimaram, era a maior biblioteca, o maior centro. Imagina o que deveria ter aí de cultura, de filosofia, etc. Então aí era aquele local onde criavam ideias. Eles eram, antes do cristianismo, obviamente, pagãos. Eles seguiam o paganismo. Aliás, os primeiros cristãos, fora os judeus, que não todos judeus tornaram-se cristãos, mas um número pequeno. A maioria foram foram pagãos. Vários deuses. Esses foram os primeiros cristãos. Inclusive aqueles da Alexandria, Origem e outros. Então, na filosofia grega, então eles tinham o pitagorismo, ele foi reavivado nessa época, antes de chegar o cristianismo. Então tinha esse negócio de deuses, que tinha três deuses era pouco, né? Deuses era pouco naquela época, tinha de monte, era um panteão de deuses. Mas aí eles criaram uma tríade de Deus, que eu não sei exatamente por que a razão, mas no catolicismo teve uma influência muito grande dessas pessoas, esses gênios, que Origem, um deles, outro Atanásio, de Alexandria, que começaram a desenvolver a religião cristã, depois a católica. Aqueles que estudavam o Novo Testamento e via divindade em Jesus, e viam divindade também no Espírito Santo. Então eles acreditavam que para Jesus ser adorado e venerado, ele precisava de uma condição divina, de ser um Deus, senão não merecia. Mas isso é até estranho em falar da Igreja Católica, porque alguém sabe quantos santos existem e são venerados no catolicismo? Sem ser deuses. Então, não justifica muito, mas tudo bem. Aí, então, eles criaram e viram uma base para a doutrina da Trindade no neopitagorismo e no neoplatonismo. E o neoplatonismo, Plótino foi um dos grandes cérebros, um dos grandes filósofos, ele tinha essa tríade de uno. Então aqui nós temos esse conceito da tríade do uno, que Plótino explica o que é a tríade do uno. É o intelecto e alma. Tem o uno, que é um. Ele é o chefe, por isso que está até com o maiúsculo. Aí tem o intelecto e a alma, na qual os dois últimos
intelecto e alma, misteriosamente emanam do Uno. O Plótino, ele queria que a gente entendesse melhor isso aí que ele está falando. Que aqui está está claro. Mas ele queria que a gente entendesse. Então ele elaborou uma outra definição para facilitar o nosso entendimento. Aí ele escreveu, presta atenção. São uno e não são uno. Eles são únicos porque são dele. Eles não são uno. Porque isso os dotou com o que eles têm enquanto permanece por si mesmo. Agora ficou claro, né? Agora ficou claro. Então, o conceito da Santíssima Trindade é mais ou menos assim, como a gente vai ver. A beleza da filosofia é que quanto mais confusa você concocta essas ideias, mais você parece sábio. E ninguém entende nada, nem você. Tem o Ralph Waldo Emerson, ele era um filósofo americano, de Harvard, e ele fazia transcendentalismo, meditação, foi muito importante aqui. E tinha uma senhora que acho que ela trabalhava lá, era uma senhora simples, e ela ia todo dia assistir, toda vez que tinha uma reunião de Emerson com outros gênios da literatura, misticismo e tal, em Harvard, a mulher ia assistir. E ela acho que era faxineira, alguma coisa, zeladora, alguma coisa. E ela não perdia uma. Aí perguntaram para ela, a senhora entende o que ele fala, o que eles discutem? Ela falou, não, mas eu gosto da emoção. Eu gosto de ver como que eles se envolvem. Não entendia nada, mas tinha alguma coisa, algum fundamento. O trinitarismo, primeiro começou com 2 deuses só, que era o Jesus e a segunda pessoa, que era o Filho. Então, no trinitarismo, Jesus é a encarnação de Deus, mais ainda. Não apenas a encarnação de Deus, ele é Deus encarnado. Então, não sei se vocês leem ou estudam a literatura evangélica, é Deus. Deus veio à Terra, Deus encarnado. E não é o Deus mesmo, é o Big Boss. Na visão espírita, que nós não somos trinitários, a visão espírita é não trinitária, Jesus é um espírito, é o ser mais perfeito. Emmanuel diz que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de modelo e guia, como a gente está vendo no Boa Nova. O espírito de maior grau ou patente evolutivo, já encarnado no planeta Terra. Na Gênese, nós temos que é um Kardec escrevendo que é um espírito superior, um dos espíritos de ordem mais elevada e por suas virtudes colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Então isso a gente concorda pelo que ele fez, pelo tudo. Só que pelo que nós aprendemos também no Espiritismo, ele começou também igual todos nós, de uma chama divina que teve também o seu progresso, a sua evolução. Só que certamente um espírito muito mais velho que nós, inclusive como a gente aprende com o Espiritismo, ele foi o encarregado do planeta Terra desde a sua formação, e o planeta Terra tem 4,7 bilhões de anos. Então imagina um ser evoluído que há 4,7 bilhões de anos já estava supervisionando a evolução da Terra. Então imagina quantos bilhões de anos. Só que a gente faz esse conceito de ano, a gente faz do ponto de vista nosso da humanidade. Mas onde não existe tempo, onde você não marca tempo em 24 horas, nem faz sentido. Então, ele é um espírito muito evoluído, porque ele é um espírito muito antigo, que trabalhou para a sua evolução. E certamente vem de esferas divinas, vem de contato com Deus, mas não necessariamente seja ele um Deus. Então, essa ideia de fazer Jesus Deus, uma parte dos pais da igreja, como nós vamos ver. Os pais da igreja são chamados aqueles que formaram, aqueles primeiros nomes grandes, que
iniciaram o cristianismo. Por exemplo, Orígenes, Atanásio, tem vários outros nomes importantes. Então, alguns deles achavam que só Jesus só merecia ser, ou só poderia ser venerado e adorado se ele fosse Deus. Só que isso aí ocorreu por vários anos, muitos anos. Eles estavam bem assim, esses que acreditavam que Jesus, na Trindade, eles oravam, pregavam o cristianismo na Trindade, estava tudo bem, fine and dandy, como dizem os gringos. Até um momento que a coisa complicou, que nós vamos ver aqui. Ele veio, foi feita a oficialização, nós vamos ver em detalhe daqui a pouco, a Trindade, Jesus como Deus, e depois, alguns anos depois, o Espírito Santo como Deus, para resolver uma situação grave que estava ocorrendo dentro da igreja, como também no Império Romano. A gente vai ver daqui a pouco. Antes de entrar no assunto, a gente vai dar uma olhadinha rapidinho do cristianismo e catolicismo. Um resumo breve. Né? Então, por exemplo, o cristianismo, inicialmente, ele foi uma vertente pequena, minúscula até, do judaísmo, que veio dentro de Israel. Ele transformou-se no cristianismo que nós conhecemos hoje, em função de Pedro e Paulo, e depois Constantino, vamos ver também, que divulgou para fora da Palestina. Praticamente o cristianismo ele morreu dentro de Jerusalém, de Israel, com o martírio de Tiago, que é James em inglês, que é irmão de Jesus. Então ele foi Tiago, irmão de Jesus, ele ficou depois que Jesus morreu, ele pregou o cristianismo. O cristianismo não. Ele pregou, o judaísmo com Jesus. Jesus como o Messias que Israel esperava por anos, séculos. Desde 500 anos. Antes da vinda dele. Então ele falou, esse é o Messias, ele veio, ele trouxe a mensagem, essa é a mensagem. E ele perdeu a cabeça por isso. Porque não era o que os judeus, não era o Messias dos judeus. E depois aí complicou, porque depois teve a destruição do templo de novo, no ano 70 por Roma. Então o cristianismo, os ensinamentos de Jesus, para os judeus teria morrido aí. Embora muitos judeus depois converteram-se ao cristianismo, e chamado cristão, ou judeu cristão. Ainda tem aqui, recentemente eu encontrei um pessoal, faz uns anos, Jewish for Jesus. Eles são judeus e também acreditam em Jesus como profeta. Até os muçulmanos acreditam. Para os muçulmanos, Jesus era um profeta, como Moisés era um profeta, como Abraão era profeta. Mas Maomé é o último. O melhor de todos, o maior de todos que trouxe a mensagem final. É sempre assim. Então Jesus, ele é claro sobre a missão dele inicial, em vida. Ele é claro. Tem uma passagem da mulher de Canaã que vem pedir a ele que vá curar sua filha, que ela tem demônio. E aí vem os apóstolos e falam, ó, tem uma mulher aqui de Canaã, mulheres até sabia, e ela quer que você cure a filha dela. Nós vamos mandá-la embora. Jesus acaba, ele é bonzinho, né? Mas ele fala aqui, ó, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala para ele, é claro, esse é o meu único propósito. Eu vim para a casa de Israel para recuperar as ovelhas perdidas. Mas ele não ia deixar a mulher embora, né? Depois ele acabou ajudando, obviamente. Só que os planos mudaram depois da morte dele, depois da crucificação e da ressurreição. E é interessante, a grande comissão, é chamada de a grande comissão, que é
é o capítulo 28 de Mateus, essa é o versículo entre 18 e 20, que é a grande ordem de Jesus, né? E é interessante, aí ele marca para os 11 apóstolos que sobraram, para encontrá-lo numa colina na Galileia. E ele chega e ele fala para eles, eu achei muito interessante isso aqui. Foi-me dada toda a autoridade nos céus. Então ele, naqueles 40 dias que ele ficou aqui, eu não sei quanto tempo foi depois da ressurreição, mas houve alguma coisa, uma mudança de plano nesse período, da desencarnação dele até a aparição aos apóstolos. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, essa parte aqui, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um dos elementos que os trinitaristas creem que justifica, então, a formação desse dogma da doutrina da Santíssima Trindade. Mas Jesus não está falando aqui de maneira nenhuma, eu sou Deus, o Espírito Santo é Deus, etc. Não está, mas é o utilizado, porque a gente vai ver até os estudiosos acadêmicos, eles dizem, nós vamos ver até aqui, que isso aí não está na Bíblia. A Bíblia não é explícita da existência de Jesus ser um Deus e do Espírito Santo ser um Deus. Isso aí foi lhe dado, e a gente vai ver mais interessante ainda o Espírito Santo. Então isso aí foi feito pelos humanos para resolver um problema, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando que nasceu, então a princípio era uma seita israelita, judia, e o nascimento do cristianismo a gente pode ver nos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, um dos apóstolos de Jesus, que assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, eles saíram depois da conversão de Saulo para pregar o cristianismo, eles se reuniram em uma igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, Turquia, né? Hoje Turquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. As epístolas de Paulo, elas são as primeiras diretrizes doutrinárias que Paulo saíram para alguns, por exemplo, o Marcos foi para o Egito, Tomás foi para a Índia, e Paulo saiu para a Ásia Menor, que é uma parte da Síria, hoje uma parte da Turquia, Grécia aí também, que era tudo antes, era Ásia Menor, ainda não tinha essa divisão de Grécia, Turquia, etc. e tal. Então ele saía e fundava igrejas, mas na verdade ele reunia grupos, ele ia nas sinagogas, ele ia onde ele conhecia o pessoal. Então ele ia na sinagoga, conversava, e a princípio ele também estava levando os ensinamentos de Jesus para os judeus, então ele ia nas sinagogas. E eles falavam grego porque fora na diáspora, até mesmo a diáspora judia, ela foi de fundamental importância para a divulgação do cristianismo. Primeiro, porque aí falar grego era a língua franca daí, era o inglês da época nessa região. O latim também era falado, mas o grego era mais. Então, os judeus que eles estavam fora da Palestina, é igual aqui, né? Quem tem filho americanos ou hispanos, por exemplo, que tem filho agora nascido aqui, eu tenho em casa um exemplo. Os filhos não gostam de falar o nosso idioma, o português, o espanhol, preferem falar o inglês. Então era assim também, então eles falavam grego. Então grego era... E Paulo se comunicava com eles em grego e levava o ensinamento para os próprios judeus. E aí ele funda a igreja.
que era na própria sinagoga. Ele também pregava aos gentios, que eram os não-judeus. Inclusive, eles sempre, aí, a princípio, eles tinham que seguir, tinha que estudar a lei mosaica, tinha que fazer circuncisão, etc. Aí Paulo começou a falar, quando ele, a pregação dele atraía não-judeus. Quem ouvia Paulo falar, ensinar o cristianismo, eles queriam, o que é isso? Que religião é essa? Eu quero também. Aí falou, você tem que circuncidar. Falou, por que eu vou? Não, aqui ninguém mexe. Aí ele começou a ter essa situação. E o Moisés também. Você sabe a lei mosaica? Eu não. Quem que é esse Moisés? Muitos não eram, eles eram pagãos. Então foi a primeira reunião, o primeiro concílio religioso, Paulo fez com Tiago em Jerusalém. Falou, olha, tem muita gente querendo o cristianismo, isso é bonito, a gente falando da Boa Nova hoje, porque tem uma história de Paulo que é muito bonita. Ele estava em uma cidade, discursando para alguém, e tinha uma mulher, uma jovem, ouvindo, e essa jovem ia casar. Era Santa, esqueci o nome dela. E ela ouviu, ela ia casar, e ela ouviu Paulo pregar. Ela fugiu de casa, seguiu Paulo. E aí a mãe dela, que estava com o casamento arranjado, tudo, e ela era de família nobre, e obviamente o noivo era nobre, era muito interessante. Aí a mãe dela soube, mandou o povo dela ir atrás, trazê-la e queimá-la na fogueira. Ela foi pega, foi colocada na fogueira, acenderam a fogueira e veio uma tormenta e apagou a fogueira. Aí liberaram a mulher e ela fugiu. Ela foi considerada santa. Então Paulo tinha esse negócio, ele atraía pessoas. Aí ele fez essa reunião com Tiago em Jerusalém e ele disse, olha, tem muita gente não judia que quer entender Cristo. Aí decidiram então, ok, então não precisa nem mosaico, nem circuncisão. Aí o povo começou a vir. Aí começou a aumentar. Então Paulo fundava a igreja. Mas ele foi um dos... Ele sentiu na pele o que ele fazia, porque aí ele era perseguido por judeus. Quando ele começou a pregar ele fugia, ele era os judeus. Você está pregando isso aí, ele é Messias e não sei o que para gentios, para pagãos. Pagãos ou pagões? Pagãos. É apagões, né? Que é pagão. Pagãos. Só que as igrejas eram um grupo, então eles eram sempre fugidos, então eles se reuniam em casa de família, igual o espiritismo começou assim também. Você pega 3, 4 pessoas interessadas, reúne-se na sua casa, o grupo vai crescendo, vai para a garagem, ou vai na edícula, se você tem uma lá atrás, até o momento que você precisa alugar um lugar e a igreja cresce. Então eram assim. E aí, quanto mais igreja, mais gente falava que era cristão, pior para eles. Aí eles tinham que ir e queria se reunir, porque era novidade. Eles eram apóstolos, eles faziam voto de castidade, de pobreza. Eles seguiam o cristianismo que Jesus ensinou. Ajudavam-se. Paulo, quando ele pegava, tinha gente pobre, cristãos com problema financeiro, não tinha comida, ele arrecadava dinheiro, arrecadava comida, doava, era o cristianismo aplicado, era o que Jesus ensinou para o bem da humanidade, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então eles iam para grutas também, a Turquia tem muitas grutas, né? Então por aí tem igrejas de Paulo nessas grutas. E até a gruta também é complicado. E outro lugar que era mais seguro para eles eram catacumbas. Aí ele já orava para o morto e para vivo. Já fazia duas coisas. E tinha muitas igrejas em catacumbas. Então o cristianismo ele era praticado às escondidas. E era tão perseguido por quê? Porque quando ele foi para Efésios tinha
uma das principais igrejas que ele tinha. Ela tinha uma deusa, Artemis, que era a deusa, que era a deusa deles. E ele os efésios começou a vir, queria aprender o cristianismo. E eles começaram e fala, mas isso aí você não vai orar, adorar essa imagem, essa deusa. E Efésios era uma das principais cidades, era muito rica, uma cidade portuária, uma cidade que tinha muito comércio nessa época. E tinha gente que vivia de fazer imagens de Artemis. Era o ganha-pão deles, assim que eles sustentavam a família. Artemis de todos os tamanhos e cores. E pararam de comprar Artemis. E eles saíram atrás de Paulo e dos outros cristãos. Por quê? Porque ele estava estragando o negócio deles, está acabando aqui. Aí ele ia para outros povoados, fazer outra igreja. Então aí ele não dava para ele. E o Paulo foi o primeiro, hein? Antes de Mateus escrever, antes dos evangelhos, era Paulo que escrevia, ele foi o primeiro. Mateus, por exemplo, Marcos escreveu, Marcos é o mais antigo dos testamentos, e ele escreveu o livro 2 do Novo Testamento. Ele escreveu uns 15 anos antes de Marcos. Então, Paulo foi aquele ser que levou o cristianismo. Então ele que começou a dar diretrizes. Então as epístolas de Paulo são diretrizes. Já é um começo de dar um dogma, de formar uma aula em comum para todas as igrejas. Então ele precisava disso, o cristianismo. Então a igreja católica apostólica é essa. Por que ela é apostólica? É a igreja que vem da vertente diretamente dos apóstolos, que é o que veio de Paulo e Pedro. Pedro vai para Roma. Aí tem o João também, o evangelista, ele também faz parte, porque ele não foi, ele foi o único porque Paulo perdeu a cabeça, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por escolha dele, para não interferência a Jesus. E João, o evangelista, ele foi também perseguido, mas ele foi exilado em Patmos, e ele morreu lá antigo, e ele ainda continuou, e ele mandava cartas também. Ele tem várias cartas para várias igrejas, dando um direcionamento. Então essa igreja apostólica, ela criou um dogma, e essa é a ortodoxia católica que nós conhecemos, vindo dos apóstolos, por isso é apostólica. E o termo católicos, igreja católicas, ele aparece pela primeira vez em 110 depois de Cristo, também por Inácio de Antioquia. Onde Jesus estiver, aí tem uma igreja católica universal para todos, para que todos venham. E aí então foi esse estabelecimento da igreja apostólica. Agora, por que a necessidade de criar um dogma diferente e oficializado e legalizado? Em Alexandria também, o cristianismo, quando apareceram várias vertentes, várias raízes ou seitas, tinha montanismo, tinha maniqueísmo, tinha que é adocionismo, que Jesus foi adotado por Deus depois do batismo. Então tinha muitas vezes que a igreja católica, essa apostólica, chamava de heresia, mas eram pequenas e elas vinham e iam. Os gnósticos foi um dos maiores, que deu um pouco mais de trabalho, mas também rápido sumiu, desapareceu do mapa. Mas tinha uma que estava preocupando e ganhando forças, que era Ariano, que Arius era um presbítero, também ele nasceu na Líbia, mas ele morava em Alexandria. Então ele era cristão. Ele estudava, ele era cristão, o cara era um gênio, mas para ele o monoteísmo é um Deus só.
Ele não era trinitário, ele era monoteísta. Deus é um só, é aquele Deus lá, ó, não tem três. E ele tinha um argumento que ele justificava, é um Deus só. Jesus foi criado igual outros seres são criados, e ele foi um ser divino, eles não tiravam a divindade dele, ele fez milagre, fez tudo isso, eles pregavam o cristianismo de Jesus, o ensinamento de Jesus, mas falava, ele não é Deus, nem Espírito Santo é Deus. E ele começou a ganhar adepto porque ele pregava tudo. Ele era exatamente o que os outros, o que a apostólico falava, menos esse detalhe. E quem tinha um pouco de entendimento assim, falava, eu acho que ele está certo, né? Então ele começou a ganhar muitos adeptos. Então eles acreditavam no monoteísmo puro, e é um dogma que eles chamam de subordinacionismo. Jesus era Deus, não era Deus, mas subordinado a Deus, um mensageiro seu, como Paulo falou, um mediador entre Deus e os homens, não Deus. E que em algum tempo Jesus não existia, havendo sido criado. Então, por exemplo, nós acreditamos que o Espírito, ele existe em potencial de sempre, o átomo primitivo, que ele pode ou não atingir autoconsciência, tornar-se um espírito e evoluir nesse sentido. Então, em algum dia ele foi criado. E aí o trinitário não, ele sempre existiu, ele veio de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ele foi feito Deus. Jesus foi endeusado. Então, a Alexandria era um ponto na Igreja Católica muito, muito importante. E aí, com Ários, eles debatiam, conversavam, então tinha bispos, pessoas de renome, contra e a favor. E estava aí meio a meio, né? E aí, então, o que é que estava acontecendo? Os apostólicos trinitários, eles já tinham percebido a grandiosidade do que poderia ser, e eles estavam vendo já à sua volta uma grande concorrência. E eles não queriam. Não é bom para negócio. É melhor um monopólio, né? E aí os dois, porque tinha também imperadores. Os imperadores eram pagãos primeiro, né? Então aqueles que foram, e é interessante que começava pela mulher, né? As mulheres dos imperadores, a mãe sempre, ele tinha essa facilidade. Então muitas já eram cristãs e que influenciaram os maridos a serem cristãos. E que podia ser ariano, que é o cristianismo ariano, ou o trinitário. E aí os dois, como os dois estavam ganhando uma certa força, então os dois trabalhavam, e eles eram pessoas cultas, esses bispos, eles não eram qualquer pé de chinelo, não, eles conversavam com o imperador, e aí eles iam tentar ganhar o apoio do imperador para a doutrina dele, para que aquela fosse oficializada. Aqui, rapidamente, nós colocamos Constantino foi outra pessoa, outra personalidade de extrema importância para o cristianismo. Porque desde de Paulo sendo perseguido pelos próprios judeus, depois teve com o cristianismo crescente e crescia muito, houve o crescimento do cristianismo, ele ameaçava os imperadores antes pagãos, eles eram o intermediário entre os deuses, que eram aquele monte de deus que tinha um panteão de deus, e eles eram os intermediários, então, e até deuses eles eram. Então o cristianismo tirava isso aí dele, porque deixavam de cultuar ou de fazer oferenda aos deuses, que tinha que fazer. Tinha uma época que tinha até que ser obrigado, você tinha que ter um certificado de que você fez sacrifício para os deuses. Os cristãos não faziam, então eles eram esses jogados nos jogos de gladiadores ou nos coliseus, jogado aos animais ferozes. E muitos cristãos foram martirizados dessa maneira, porque eles
não queriam mais venerar deuses pagãos porque eles se tornaram cristãos. Então eles eram muito perseguidos. Tinha perseguições mais acirradas e tinha outras que eram esporádicas, mas eles nunca estavam, os primeiros cristãos nunca estavam seguros até Constantino converter-se ao cristianismo. E tem uma história bonita de Constantino, que ele teve nessa época de Constantino, 312, quando ele foi imperador de 306 a 337 depois de Cristo, o Império Romano ele era dividido em três imperadores, e só que eles lutavam entre eles e tal. Então eles queriam, todo mundo queria um pouquinho mais. Não estava contente. Você tem bastante, mas você quer mais. Então era mais ou menos assim, né? Então aí em 312 ele ia lutar as forças dele contra as forças de Magêncio, que era um outro imperador, e ele queria a parte dele. E aí essa batalha ela deu-se na ponte de Milvio, que é do rio Tíber, o rio que cruza Roma. E antes da batalha, Constantino teve uma visão. Ele lá olhando aos céus, ele viu no céu essa imagem aqui, que é o lábaro de Constantino, uma fama, né? Estandarte de Constantino, que é chamado de Kyro, Christus em grego. Christus. Então, o XP são as iniciais de Cristo, em grego, e foi feito, no caso, essa imagem, o Kyro, que simboliza o cristianismo. E ele foi feliz, ganhou a batalha, e ele converteu-se para o cristianismo, porque ele achou que foi Jesus que o ajudou naquela batalha. Então, no ano seguinte, ele ainda tinha um outro rival, que era o Licínio, que era o imperador do Império Oriental. A gente vai ver o mapa daqui a pouco. E aí eles fizeram o Edito de Milão, onde ele legalizou o cristianismo. Não só o cristianismo, ele liberalizou. Falou, quem quiser praticar a religião deles, pratica, mas os cristãos são legais, legitimado, podem orar, podem reunir, e os outros também, quem quiser. Então não vai ter mais perseguição. E a mãe de Constantino, Helena, já era cristã. E eles tinham dinheiro. Essa época do Império Romano era uma época o Império estava muito rico. Então Constantino começou a investir na igreja. E construir catedrais, inclusive a construção da Basílica de São Pedro, não é essa mesma, mas a primeira foi ele que construiu. E ele não quis construir perto do que a gente vê, né, em Roma, tem as ruínas lá embaixo, perto do Coliseu e tal, e aí para cima, na colina, o Vaticano. Então ele não quis construir a igreja lá perto, porque ele não quis ofender aqueles que moravam lá e que ainda eram pagãos. Mas ele falou, eles merecem ter um lugar, e ele construiu. E investiu muito dinheiro. Então foi aí que começou a decadência da Igreja Católica, não do cristão, da Igreja. Porque aí os imperadores, a aristocracia também, se o imperador é cristão, e você também. Então a aristocracia também. Isso foi bom para o cristianismo, né? Mas aí os padres, os que iam rezar a missa, já não ia mais naquela roupinha toda rasgada. Tinha que ter aquele roupão. E ele investiu neles. Então começou a embelezar igreja com ouro, com tudo isso em homenagem a Jesus. E os padres e os bispos ganhavam muito dinheiro com isso. Era big business. A igreja era big business e eles não queriam ter concorrência. Ainda mais depois de Constantino, que tinha muita grana que ia para eles. Então era bom. Daqui a pouco a gente vai ver mais ou menos o império aí. Então, essa controvérsia, ela começou, uma parte, no geral,
o Império Ocidental, daqui a pouco a gente vai ver no mapa onde é localizado. O ocidental era mais ariano, aliás, o oriental era mais ariano, e o ocidental, que era a parte justamente da Turquia, de Roma, da Grécia, onde Paulo e Pedro pregavam, era o trinitário. Então aí tinha mais cristãos católicos, né, trinitários. E essa briga, e era briga de queimar na fogueira mesmo, né? Assim, não era coisa... E isso estava quebrando, estava rompendo, estava trazendo, desequilibrando o Império Romano. Então, Constantino, ele convocou um concílio, que é o concílio de Nicéia. Então, o que ele fez? O Constantino era um homem, ele era muito culto, e ele era muito razoável, ele foi um dos maiores imperadores que Roma teve. Então, o que ele fez? Ele falou, vamos resolver isso aí. Primeiro, ele foi resolver por bem, nessas brigas que tinha. Eles mandavam representantes para falar com os bispos, os sacerdotes arianos, para ver se dava para entrar num acordo, sem se matarem, né? Mas não deu. Então, o que ele fez? Ele convocou um concílio em Nicéia, em 325. Nicéia hoje chama Iznik, na Turquia. E lá ele juntou mais de 300 bispos arianos, inclusive Ários estava presente, e os representantes do catolicismo, aqueles da vertente trinitária. E aí eles queriam entrar num acordo. Falaram para o Ários. O Ários já ia perder, ele já foi lá, o Constantino já sabia o que ia acontecer, mas ele convidou. Aí eles falaram, Jesus precisa ser Deus. Então, como que Jesus vai ser Deus? Tinha debate. Os arianos eles falaram, bom, não tem, é assim, ó, Jesus não é Deus. Aí tinha dos 300, Constantino ainda, a conversão dele aqui, ela tinha sido assim, ad lib, né? Tinha, por boca, ele só falou. Ele ainda não estava muito oficializado, mas era bom para ele, porque era uma força grande. Então, tinha lá 300 bispos, ele não era muito assim, conhecia o cristianismo, mas ele não era aquele o teólogo, o cara entende tudo disso. Não, mas ele era um bom político, né? Era um cara esperto. Aí, não foram os 300, nenhum dos 300 bispos de nenhum lado que fez Jesus Deus. Foi ele, Constantino. Por uma palavra. Homousios. Ele falou, homo é a mesma, né? Ose é substância. Aí ele escreveu lá, na declaração que eles fizeram lá, o credo. Jesus é homousios de Deus, é da mesma substância. Ninguém faz a mínima ideia o que essa substância é. Mas ele é da mesma substância, o rei falou, o imperador acabou. Falaram para o Ários. Ários, assina aqui que você concorda que Jesus é homousios de Jesus. Ele falou, não. E aí ele tinha um outro, que o dele era o homoásios, aí com um A, que é substância similar. Então, substância similar. O Constantino, não, é homousios, é ela. Assina? Não. Então, os arianos, Ários, foi excomunicado, anatematizado. Qualquer religião cristã que não é trinitária, que não reconhece Jesus como a mesma substância, como Deus, tem duas opções. E eram as opções que eles tinham. Ou você renega e segue, ou você vai virar churrasco, que era a outra opção que tinha e que era anormal. E muitos viraram um churrasco dos dois lados, mas não abriram mão. Então aqui, ó, a parte, e aí, aqui a gente vai ter uma ideia assim bem breve, porque isso aqui é assunto, é para workshop, não é para palestra de 2 horas como essa. 2 horas? Quem falou isso? Então era assim, ó. Aqui o cara assustou, né? 2 horas, meu?
Aqui, ó, o Império Romano é aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, na parte rosa, rosadinha, esse era o ocidental, né? E a outra parte, essa aqui, a begezinha aqui, era a oriental, onde tinha a maioria dos arianos. E aqui eles se queimavam. Então, como Constantino, depois da Niceia, foi declarado lá, daqui a pouco a gente vai ver o credo de Niceia, foi declarado o credo, então, a religião oficial do Império Romano é o catolicismo trinitário. O resto é heresia. Então, heresia, acabou, já estava. Não tinha mais jeito de desfazer, né? Mas, mesmo depois de Niceia, muita gente já iam mudando, o arianismo estava crescendo muito. Inclusive, aqui, vê como que é bom, né? Pelo menos. Vê aqui, ó, ao redor, dá para ver direitinho aqui, né? Esse aqui, os West Goths, são os ostrogodes, que eram bárbaros. Aqui nós temos os visigodes, e aí outros, os sassanides, tem aqui também outras. Ao redor do Império Romano, saxões, viviam as tribos germânicas bárbaras, pagãos antes, né, com vários deuses, e eles foram se convertendo ao arianismo. Futuramente, inclusive os celtas que a gente tem da França, de Allan Kardec, na época era Gália, do arianismo, então, depois eles foram convertendo-se ao catolicismo, que era, em essência, trinitário. Mas daí, de pagão para cristão, já é um grande passo. E a gente começa, e não importa se é com trindade ou sem trindade. Pelo menos ele estava em contato com Cristo. Então, foi assim que depois, o DC, quando a gente fala da humanidade depois de Cristo, nós comentamos hoje na Boa Nova, já começa aqui. Aqui. Os bárbaros, então, e bárbaro é uma palavra grega que significa não grego, ou não latino, ou não civilizado, porque os gregos e os romanos consideravam-se os únicos seres civilizados. Tudo que não era civilizado era estrangeiro ou estranho, em grego, bárbaro. Então não era, a gente entende como bárbaro isso aí, mas não era o sentido da palavra, não é esse que a gente dá de barbarismo. Então. O barbarismo a gente associa a atos hediondos, por exemplo, violentos, com bárbaro, mas não era essa a ideia. Mas eles são os primeiros. E aqui, então, intensificou a churrascada com os arianos. Aí eles precisavam, então, resolver, porque eles não conseguiram convencer todo mundo da trindade. Então, o que eles fizeram? Aí um outro imperador chamou um outro concílio. Foi o Teodósio. O concílio de Constantinopla, em 381. Quase 60 anos, 50 e poucos anos depois. Para resolver, esse era o negócio, era resolver a controvérsia ariana, que era o monoteísmo puro. Então, eles fizeram esse concílio em Constantinopla, e esse concílio também, o Teodósio chamou, e também chamou aqui, porque aqui tinha muito imperador também, sendo ariano, e eles promoviam o arianismo. Então o Teodósio, e isso era ruim para ele, porque ele precisava, eu ia mostrar aqui, algo interessante. Por que era big business ser católico na época? Tá vendo aqui todo o império, como que o império era? Diocese da Gália, diocese da Espanha, diocese da África, diocese do Egito, tudo. Diocese é um centro, né? Um centro que e aí nesse caso, propriedades, que ela tem a supervisão de bispos. Então, os bispos, e bispo não era um João ninguém, não. Bispo e papa daquela época era gente da nobreza e da aristocracia. Não importa se eles sabiam o evangelho ou não. Não importava, era business. Era business. E ele arrecadava dinheiro e era uma parceria. Era uma parceria entre bispo
e imperador. Então, a igreja, o bispado, ele cria o dogma que os crentes, quem segue, são obrigados, e o imperador e suas forças certificam-se que eles seguem ou morrem. Mas a igreja, no caso do catolicismo, a igreja católica, ele tinha a igreja, tinha o exército eclesiástico, soldados de Deus, cujo trabalho era, quando necessário, churrasquear hereges. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Mas já era também um avanço. Você pega dos pagãos, que antes era normal fazer, porque teve uma evolução. Quando a gente lê, por exemplo, a Inquisição ou as Cruzadas, e a Inquisição era, não tinha, vocês nem imaginam os instrumentos, como eram, os primeiros inquisidores eram dominicanos. O nível de crueldade dessa pessoa. E a criatividade para criar objetos de tortura que, meu Deus do céu. Tinha uma que era, o cara era colocado em era uma armadura, e ela tinha pinos assim, né? Que ela penetrava órgãos, mas não vitais, para não matar, só para sofrer. Só para sofrer. Aí eu ficava imaginando, e em nome de Deus, com a Bíblia na mão. Aí, até um dia comentando com a minha amantíssima esposa, aí ela falou, mas como que é possível esses cristãos católicos fazer essa atrocidade, sabendo falar e chamarem-se cristãos e entendendo o amor que o Cristo pregou e agindo dessa natureza. Aí eu meditei sobre isso e comecei a ver quem são esses cristãos, quem foram eles. Eles foram os centuriões de outrora, que também deleitavam-se em causar sofrimento para todos. Eles foram os bárbaros antigos também. Foram melhorando. Foram melhorando. Eles davam opção ainda do cara falar antes então, e eles melhoraram, porque se a pessoa, isso é fato, a pessoa na fogueira, acendeu a fogueira, não tem mais como sair, se ela se arrependesse e falasse, não, eu me arrependo, não, enforcavam, morria mais rápido, pegava a cordinha, sofria menos, então era piedoso, né? Já era uma melhora. A gente vê esse avanço, por exemplo, no Alto da Fé de Barcelona em 1861, com a queima dos 300 livros espíritas. Um avanço imenso, porque se fosse antes, queimava o autor também, na fogueira dos livros. Então, dessa vez, foram só os livros. Já. Exatamente. Então, o Concílio de Constantinopla, ele ratifica o de Nicéia, Jesus é Deus, e ele endeusa oficialmente a Santíssima o Espírito Santo. Agora, a origem do Espírito Santo. O que era o Espírito Santo? A origem é no Velho Testamento, porque o cristianismo, o primeiro livro, aliás, para o cristão, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele só é válido visto em conjunto ao Novo Testamento, que segundo os cristãos, Jesus ele é o preenchimento das profecias do Antigo Testamento. Sem Novo Testamento, o Antigo Testamento não tem serventia nenhum para o cristão. Ele só funciona em conjunto. Então, mas ele é a origem. E o que é o Espírito Santo que aparece? Então, nós temos no Torá, que em hebreu, é o Ruá, aqui, Ruá, R-U-A-W, que significa respiro, vento, espírito. Traduzido para o grego, pneuma, respiro,
alma, força vital. E latim, espíritus. Espírito, mesma coisa. Respiração. Então aqui nós temos no hebreu o Ruá Yahweh, que é Jeová, o Espírito de Deus, traduzido para o grego como Pneuma Kyrios, o Espírito do Senhor ou Mestre, de alguém. Então esse Ruá de Deus, ele não era uma entidade, uma personalidade independente. Ele era a força divina, a emanação de Deus, aquele que Deus utiliza, aquela força, aquela energia que Deus utiliza para criar alguma coisa. Por exemplo, foi o Ruá de Deus que, na criação, na Gênesis, que separou a água e fez a terra firme. Foi o Ruá de Deus que, assoprando o barro, deu vida ao Adão. E foi o Ruá de Deus, o Espírito de Deus, que partiu as águas do Mar Vermelho para Moisés e os hebreus fugindo saíssem. Então ele não é um ser, ele era algo de Deus, uma emanação de Deus. Né? E aí nós temos nesse concílio um bispo chamado Gregório de Nazianzen, que ele esteve lá. Olha o que ele escreveu. Isso foi muito bem documentado, esses dois concílios. Eles têm uma grande, bem rica a documentação do que ocorreu nesses concílios. Então ele fala, o Gregório, ele estava lá e ele aprovou também, mas olha o que ele diz. Entre os sábios, alguns consideram o Espírito Santo uma influência, outros uma criatura, outros o próprio Deus. Mais uma vez, outros não sabem qual caminho decidir. Por reverência, como dizem pela Sagrada Escritura, que não declara nada exato sobre o caso, como nós sabemos, por esta razão eles vacilam entre adorar e não adorar o Espírito Santo. Eles não sabem. E seguem um meio termo, que é, na verdade, um mau caminho. Um mau caminho. Mas ele tinha que ser legitimizado para resolver um problema político e social grave. Não importa se é verdade ou não. Né? Depois, o que você faz para acreditar? E o que a igreja fez? Enfia a goela abaixo. Você tem que acreditar. Aqui é sem questionar. Pergunta obedeça, não pergunta. No meu tempo na escola católica era pomba. A gente desenhava, né? Era pomba ali. A pomba, a razão da pomba como símbolo é o aparecimento do Espírito Santo no batismo de Jesus. Então, no batismo está o Jesus nas águas do Jordão, aí Deus e João batizando, a voz de Deus falando do filho dele, que é o filho dele que ele está muito feliz com ele, e vem um Espírito de Deus em forma de pomba e pousa sobre o Jesus, que é o Espírito Santo. Então, Jesus acaba... aliás, o Espírito Santo acaba então tendo como símbolo, como imagem, a pomba. Agora aqui, aí o Tertuliano ele explica, aí eles vão tentar explicar como justificar já estamos aqui quase terminando. Justificar aqui como explicar o Espírito Santo, como explicar a Trindade. E como nasceu os espíritos, os deuses. Então, assim, no início, Deus está só, que seria o Deus do Antigo Testamento, por exemplo. Chegada a hora de criar, vem o Filho de uma parte do Espírito Santo, uma parte do Espírito de Deus, do Ruá de Deus. Então, o Filho, Jesus, ele nasce de uma parte do Espírito de Deus. Aí o Filho, por sua vez... Então, Jesus é o Filho de Deus. O Filho, por sua vez, usando uma parte de seu material divino de Jesus, forma o Espírito Santo, que no caso seria o neto de Deus, né? Porque se ele é filho de Jesus, ambos se tornam instrumentos de Deus, seus agentes, na criação e administração do universo. Até pode fazer sentido isso. Mas, nesse caso, eles são individualidades. Né? Mas o Filho não é Deus. Aí é que começa a complicar,
que é bom ir pro Pótino para tentar entender a explicação que ele deu lá. Mas o Filho não é Deus, nem é divino como o Pai. Mas é divino porque é composto de uma parte do Pai, da mesma substância, homousios, igual em essência. Mas o Filho não é o mesmo que o Pai, mas pode ser chamado Deus. Tampouco Deus tem 3 pessoas, mas 3 partes da mesma substância. Um só Deus compartilhando partes de sua substância com outras pessoas, causando sua existência. E o outro, Jesus, causando a existência de outra com a mesma substância. Então eles são e não são Deus. Separado ninguém é Deus, nem Deus. Para ser Deus precisa ser junto. Então, como que era Deus antes? Aí ele está falando que antes, no início, era só Deus. Como funciona Deus agora? Né? Não tem, é meio complicado. Aí, ó, só para a gente ir quase terminando aqui, aí o credo de Anastácio. Esse é o credo, talvez vocês na sua, onde você estudava na igreja, né, na escola de freira, estudaram o credo de Anastácio, que é o credo da Santíssima Trindade, que é um único Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, 3 em 1. Não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra e a do Espírito Santo é outra. E aqui a gente vai, então, se são diferentes como e são independentes. Então, se são independentes, não são de uma só. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é criado, é não criado, o Filho não criado, o Espírito Santo não criado. Eles já existiam de toda a eternidade. Então, a controvérsia ariana basicamente é isso. Jesus, a um certo ponto, não existia. Ele passou a existir depois. Então, aí o Trinitário, não, ele existia junto com Deus. Mas como, né? Se nossos filhos só passaram a existir depois que nós produzimos nossos filhos. Antes eles não existiam na parte física, né? O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Agora começa a complicar aqui. Contudo, não há 3 eternos, mas um eterno. Uma é ele eterno, depois ele não é. Portanto, não há 3 seres não criados, nem 3 ilimitados. Mas um não criado e um ilimitado. Eles são e não são. No mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Contudo, não há 3 onipotentes, mas um só. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há 3 deuses, mas um só Deus. Então, isso aqui é que faz 3 deuses ser monoteísta. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não há 3 senhores, mas um só Senhor. Não, é complicado. Agora, isso aqui é bastante... Tem vários teólogos e filósofos que eles tentam entender isso aí. E eles escrevem, parte da minha pesquisa para um trabalho que eu fiz sobre a Trindade há uns meses atrás. Então eu estudei vários desses estudiosos, teólogos, filósofos, tentando explicar a Santíssima Trindade. Então... explicar com imagens ou com analogias é importante para você tentar entender. Então, por exemplo, várias teologias, e essas analogias foram um estudo publicado em jornais acadêmicos de renome na teologia e na filosofia. Então, tem várias para tentar entender. Uma delas é da água, os 3 estados da água, sólido, líquido e gasoso. 3 estados, uma só propriedade. A outra, mas não dá para aceitar. Então tem a do ovo, que é a casca, provavelmente o Espírito Santo, a clara, Jesus, e o ovo é Deus. Eu estou falando sério, isso tá. E a gema é Deus. Tem até do super-homem.
O super-homem Clark Kent e o Al Krypton, que é o Deus... Vocês acreditam ou não? Eu estou falando sério. O outro é do Cerbero, o cachorro de 3 cabeças que toma conta de Hades. Tá lá, para tentar explicar. Aí eles falam, eles elaboram. Quem escreve é PhD. Aí eles elaboram. Olha, isso aqui pode ajudar, mas não explica bem. Tem uma até, que essa é a minha favorita. É da personalidade múltipla. A personalidade múltipla. Então, Deus tem... são personalidades múltiplas. Então, Deus seria a personalidade... não, Deus é a personalidade original, né? Core, em inglês, que é a personagem. E aí tem os alters, que seria Jesus e o Espírito Santo. Então, como eu estudei um pouco desse transtorno de personalidade múltipla, e essa é fácil de refutar, porque cada personalidade se manifesta individualmente. Por exemplo, a personalidade central, que é aquela que vem, e essas, só mudando de assunto, não divagando, muitas dessas personalidades que aparecem, os alters, são personalidades que nós já fomos em outras vidas, que está aí latente no subconsciente, que a um momento ela aparece em determinada situação, ela aparece e ela se projeta. Inclusive personalidades capazes de falar outro idioma que a personalidade central não conhece. Mas cada uma por vez. Então, por exemplo, no batismo de Jesus já é refutada essa teoria, porque aí tem as 3 personalidades ao mesmo tempo. Jesus no Jordão, Deus falando com ele no ar e o Espírito Santo em pomba descendo. Então é difícil explicar, entender. Ok, agora, por que é difícil entender? Tem uma opção. Então nós vamos encerrar também com com Santo Agostinho, quando nós começamos, ele oferecendo essa ideia da razão pela qual nós não conseguimos entender a Santíssima Trindade. E ele também fala para a gente não perder a esperança em entender a Santíssima Trindade. Talvez um dia entenderemos. Então escreve ele: o pecado corrompeu nossas mentes. Por isso não conseguimos entender a doutrina da Trindade. E ele escreveu 400 páginas só sobre isso. Mas não devemos perder a esperança de entendê-la na próxima vida. Palavras de Santo Agostinho. Então, quem quiser entender, se não entender nessa, não percam a esperança, tem a esperança de entender na outra vida. Como Espírito Santo? Ah, sim, não. Nós tem essa... Não, então, tem essa ideia do Espírito Verdade, por exemplo. O Espírito, mas é diferente do Espírito Santo da Trindade. O Espírito Santo da Trindade, ele é um Deus. Então, ele não é um conjunto ele é um Deus. Ele vem do Ruach. Se ele for um Deus, ou se ele for uma entidade individual, né? E ele sendo um Deus separado, ele é juntado com Deus. Qualquer um se você separar os 3, primeiro está tendo uma divisão de Deus. E Deus deveria ser indivisível, né? Ele é um ser, então ele é... E pode ser, nós também somos filhos de Deus, acreditamos, mas vamos dizer que Jesus seja um filho seu, de Deus, de alguma maneira que a gente não consegue entender. Que ele for. Então, ele pode ser, mas ele não é o mesmo que Deus. Ele procede de Deus, é igual ao nosso filho. Nossos filhos procedem de nós. Ser Espírito Santo, esse conjunto de Espírito. O problema, a situação, no caso da Trindade, é que cada um desses elementos, Deus o Pai, que é o Deus, o principal, o Big Boss, e os outros subordinados dele, mas que a Trindade faz com que eles sejam deuses, igual a Deus, mas não igual. Só vai ser igual quando juntos os 3. Separado, são diferentes. Então é complicado entender. Mas o Espírito, como no caso de Emmanuel, a pleiade de Espírito como Espírito Santo, pode ser. Se é santo, é bom.
né? Então tem muitos espíritos santos, espíritos avançados, mas aí é diferente de dar uma identidade para ele e falar, esse é parte desse conjunto aqui, ele é parte de Deus, e sem ele Deus é deficiente. Porque aí se ele... Então, exatamente, porque Deus passa a ser deficiente se tirar um deles. E não pode ser. Não pode. Então ele pode até ter isso aí, pode ser, obviamente, mas não, o Deus continua sendo poderoso, continua sendo o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, o único. Os outros, ele pode ter os outros subordinados que nascem dele. Só que para a igreja ele precisava ser Deus para ser venerado e adorado, mas não necessariamente. Ele pode ser venerado, Maria é venerada e adorada e não é deusa. Né? Um espírito evoluído que merece essa veneração dos cristãos.